Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos que já existiram, viveu uma vida cheia de responsabilidades, desafios e perdas que a maioria de nós nunca imaginaria enfrentar. Governando o Império Romano, ele foi constantemente testado pelo sofrimento, pela dor e pelas dificuldades que surgiam a cada novo dia. Ele perdeu filhos, amigos e a esposa, foi cercado por tragédias e crises, e ainda assim se manteve firme, sábio e sereno. Como ele conseguiu? O segredo estava na forma como ele evitava certas atitudes e comportamentos que poderiam destruir sua paz interior e, no final, sua própria vida. Vamos falar agora sobre as 7 coisas que Marco Aurélio parou de fazer para sobreviver à pressão da vida, e como essas lições podem ser aplicadas por qualquer um de nós para evitar que nossa vida seja destruída pelas mesmas atitudes. Primeiro, parar de se apegar ao passado. Marco Aurélio sabia que, embora o passado fosse uma parte importante da história, não deveria ser um peso para o futuro. Ele entendeu que se apegar ao que já passou só fazia com que ele perdesse o foco nas possibilidades do presente. Não importava quantas perdas ele teve ou quais erros ele cometeu. O que realmente importava era como ele reagiria a isso agora, no presente. Ele parou de se lamentar pelo que já se foi. O passado não define o futuro. Ele repetia em suas meditações: "Você tem o poder de moldar seu presente com suas escolhas." Marco Aurélio nos ensina que, se ficarmos presos ao passado, nunca conseguiremos avançar. O passado é uma lição, não uma prisão. Segundo, parar de temer a dor e o sofrimento. A dor foi algo que Marco Aurélio experimentou de diversas formas ao longo de sua vida, desde a perda de entes queridos até as guerras e doenças que assolavam o império. Mas ele sabia que para superar qualquer obstáculo era preciso parar de temer a dor. Ele não via a dor como algo a ser evitado, mas como uma oportunidade para crescer. Marco Aurélio não se deixou consumir pela dor. Ele aceitou que ela faz parte da vida, e ao fazer isso, ele a controlou. A dor, para ele, não era uma fraqueza, mas uma chance de fortalecer sua mente e alma. Ele nos ensina que a dor não nos destrói, mas a nossa reação a ela é que define quem seremos. Terceiro, parar de buscar a aprovação externa. Ele poderia facilmente ter sido seduzido pelos elogios e validações que vinham com o poder de ser imperador. Mas Marco Aurélio sabia que a verdadeira paz não vem da aprovação dos outros. Ele aprendeu a se concentrar no que era certo para ele, e não no que os outros pensavam ou diziam. Viver para agradar aos outros é uma prisão mental. Marco Aurélio nos ensina que a aprovação interna é a única que realmente importa. Ele dizia: "Não se preocupe com a opinião dos outros. O que importa é o que você pensa de si mesmo." Ele sabia que, ao buscar apenas aprovação externa, perdemos nossa autenticidade e liberdade. 4. Parar de se desesperar com o incontrolável. Em sua vida, Marco Aurélio foi confrontado com fatores que estavam totalmente além de seu controle, como as pestes, as guerras e a morte de seus entes queridos. Ele aprendeu a se concentrar apenas nas coisas que podia controlar e aceitou que não havia nada a fazer com o que estava fora de seu alcance. O desespero para Marco Aurélio era inútil. Ele nos ensina que, ao desesperar-se com o incontrolável, estamos desperdiçando energia e atenção que poderiam ser usadas para agir nas coisas que podemos mudar. Aceitação do que não podemos controlar é a chave para libertar nossa mente e evitar que o caos nos consuma. 5. Parar de se identificar com as suas emoções. Marco Aurélio sabia que a mente humana é cheia de emoções volúveis: raiva, tristeza, medo. Mas ele não se identificava com essas emoções. Ele observava as emoções, mas não deixava que elas o dominassem. Ele entendia que não somos nossas emoções, e que as emoções são apenas reações temporárias que não definem quem realmente somos.
Ele nos ensina que a chave para a paz mental é a observação das emoções, não a identificação com elas. Quando conseguimos separar nossa identidade de nossas emoções, ganhamos o poder de agir com clareza e sabedoria, ao invés de ser arrastados por impulsos momentâneos. 6. Parar de se comparar aos outros. Na posição de imperador, Marco Aurélio teve acesso a muitas figuras poderosas e poderia facilmente ter se comparado a outros líderes. Mas ele sabia que a comparação é uma armadilha mental que só cria frustração e inveja. Cada pessoa tem seu próprio caminho e jornada, e Marco Aurélio preferia se concentrar no seu próprio progresso ao invés de se medir pelos outros. A comparação não leva a lugar nenhum, apenas desvia nossa atenção de nossos próprios objetivos. Marco Aurélio nos ensina a focar em nossa própria evolução, não no que os outros estão fazendo. 7. Parar de adiar o que precisa ser feito agora. A procrastinação é um inimigo silencioso. Marco Aurélio sabia que o tempo é a coisa mais preciosa que temos, e ele não desperdiçava um segundo. Ele tomava decisões rápidas e agia. Ele entendeu que adiar as coisas só cria mais ansiedade e frustração, enquanto agir no momento presente é a chave para realizar o que é necessário. Ele nos ensina que, ao adiarmos o que precisamos fazer, criamos um peso mental que impede nosso progresso. Agir agora, sem procrastinação, é uma forma de libertar nossa mente e nos colocar no caminho certo. Marco Aurélio, ao longo de sua vida, nos mostrou que, para manter a mente forte e imune às adversidades, é necessário abrir mão de certos comportamentos que muitas vezes são naturais ao ser humano. Cada uma dessas atitudes destrutivas que ele evitava representa uma grande lição sobre o que realmente importa na vida e como podemos construir uma mente resiliente e inabalável. Ele não era imune à dor, às perdas e aos desafios que o império impunha sobre ele. Pelo contrário, ele os enfrentava de maneira brutalmente realista, mas sem se deixar consumir por eles. Em vez de permitir que o sofrimento o definisse, ele escolheu como reagir a ele. E essa escolha era sempre feita com base na serenidade e na sabedoria do estoicismo. Ele sabia que não é a dor que nos destrói, mas a maneira como lidamos com ela. Se fôssemos pensar em como muitos de nós reagimos diante das adversidades, veríamos como frequentemente caímos na armadilha do desespero, da revolta ou da fuga. No entanto, Marco Aurélio ensinava que aceitar a dor e usá-la como força é o caminho para a verdadeira liberdade emocional. A ideia de não se apegar ao passado é outro ensinamento fundamental de sua filosofia. Cada um de nós carrega um fardo mental do que já aconteceu, seja através de lembranças, arrependimentos ou até culpas. Mas ao nos apegarmos a isso, nos tornamos reféns do que já não pode ser alterado. Marco Aurélio via isso como um desperdício. Ele preferia gastar seu tempo e sua energia focando no que poderia controlar, no que estava à sua frente, porque sabia que é no presente que a verdadeira mudança pode acontecer. Viver no passado nos impede de aproveitar as oportunidades do agora. Ele nos ensinou que, ao libertar-se das correntes do passado, damos espaço para o crescimento e para a evolução constante. O medo da dor, ou até a busca incessante por conforto, é outro ponto que ele combatia. A vida de Marco Aurélio foi marcada por constantes desafios, como guerras, doenças e perda de familiares, mas ele não se deixava abater. Ele acreditava firmemente que, ao temer a dor, a mente perde sua liberdade. Ele via a dor como algo inevitável, mas também sabia que ela era apenas temporária. O sofrimento só se tornava destruidor quando nós nos agarrávamos a ele, quando permitíamos que ele definisse nossa existência. Ao não temer a dor e ao aprender a usá-la como combustível, Marco Aurélio demonstrava uma força que ia além do físico, uma força mental e emocional que o tornava imbatível. Quando falamos da busca pela aprovação externa, estamos nos referindo a um dos maiores vícios da sociedade moderna.
Vivemos constantemente em busca de validação, seja através de amigos, família ou até das redes sociais. Isso cria uma falsa sensação de segurança, pois a verdadeira paz interior não depende de outros. Marco Aurélio, que tinha a autoridade e o poder de um imperador, sabia que agradar a todos era uma tarefa impossível e, acima de tudo, irrelevante. Ele se concentrava em suas próprias ações e virtudes, não no que os outros pensavam dele. Ao buscar somente aprovação interna, ele alcançava um nível de liberdade que poucos jamais experimentaram. E isso é algo que devemos aplicar em nossa própria vida. A libertação do desejo de agradar aos outros é uma das formas mais poderosas de encontrarmos a verdadeira paz mental. Não podemos deixar de lado o ensinamento que ele nos deixou sobre não desesperar com o incontrolável. Em um mundo onde tentamos controlar todos os aspectos de nossas vidas, Marco Aurélio desafiava essa noção. Ele sabia que, ao desesperar-se com o que não podemos controlar, estamos apenas alimentando uma sensação de falta de poder. A verdadeira força, segundo ele, está em saber distinguir o que está em nossas mãos e o que não está. Aceitar que nem tudo pode ser controlado é um dos maiores atos de sabedoria que alguém pode fazer. Ele entendia que, ao liberar o controle sobre o incontrolável, ele estava se tornando mais forte, pois não mais se deixava arrastar pelas marés da frustração e do desespero. A habilidade de se separar das emoções, de não ser definido por elas, é um dos maiores legados do estoicismo. Todos nós temos dias em que somos consumidos por emoções intensas, raiva, tristeza, frustração. Mas o verdadeiro poder reside em não nos identificarmos com essas emoções. Marco Aurélio conseguia observar seus sentimentos sem permitir que eles o dominassem. Ao fazer isso, ele mantinha sua mente clara e equilibrada. Não se tratar de reprimir as emoções, mas sim de tomar um passo atrás e ver as emoções como algo passageiro. Ao aplicar essa prática, ele se manteve firme em sua tomada de decisões e em sua capacidade de agir com racionalidade, mesmo nas situações mais desafiadoras. E, por último, o ensinamento de não se comparar com os outros é fundamental para a construção de uma vida de autossuficiência emocional. Marco Aurélio sabia que a comparação é uma armadilha que leva à frustração constante, pois sempre haverá alguém com mais riqueza, poder ou sucesso. Em vez de perder tempo comparando-se com os outros, ele se concentrava em ser a melhor versão de si mesmo. Ele entendia que, para viver com equilíbrio, precisamos focar em nossa própria jornada, sem olhar para o lado. Isso nos permite crescer com mais liberdade e sem a constante pressão de corresponder às expectativas externas. Marco Aurélio, através de suas meditações, nos deixa um legado de sabedoria e autodomínio. Ele não era um homem invulnerável, mas sim alguém que fez escolhas conscientes para não ser derrotado pelas adversidades. Ele nos ensina que o caminho para uma vida realmente poderosa não está em evitar desafios, mas em como escolhemos reagir a eles. Marco Aurélio, em sua imensa sabedoria, não nos deixou apenas teorias filosóficas abstratas, mas práticas reais para fortalecer a mente, controlar as emoções e viver uma vida de propósito e resiliência. Cada uma dessas lições que ele nos deixou é uma chave para desbloquearmos nossa própria força interior. Ele mostrou, através de suas próprias ações e pensamentos, que a verdadeira vitória não é sobre o que o mundo pode nos dar, mas sobre como escolhemos reagir aos desafios inevitáveis da vida. É interessante notar que, apesar de ser um imperador com poder absoluto, Marco Aurélio nunca se esqueceu de que sua verdadeira força vinha do interior. Ele tinha recursos materiais e humanos à sua disposição, mas sabia que todas as batalhas mais difíceis aconteciam dentro de sua própria mente. Ele nos ensina que, por mais que o mundo ao nosso redor esteja em caos, é possível encontrar paz dentro de nós mesmos, separando-nos da turba de emoções e expectativas externas. Essa autossuficiência emocional não significa alienação,
mas sim a capacidade de agir com clareza, independentemente da turbulência externa. Durante o tempo que esteve à frente do Império, Marco Aurélio foi desafiado por tragédias pessoais, como a morte de filhos, pela constante guerra e pela doença. Mas ele nunca deixou que esses eventos controlassem sua vida. Em vez de se tornar vítima das circunstâncias, ele usou o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Ele entendeu que não é o que acontece conosco, mas o que fazemos com isso, que molda nosso destino. Essa compreensão profunda da natureza humana e da vida transcende as barreiras do tempo e ressoa ainda hoje com todos nós. A verdadeira resiliência, como Marco Aurélio demonstrou, está em aprender a lidar com os altos e baixos da vida, sem se deixar consumir por eles. Ele não ignorava suas emoções, mas não as deixava definir suas ações. Quando sentia raiva, tristeza ou medo, ele reconhecia essas emoções, mas nunca as permitia tomar o controle. Ele se afastava da reação impulsiva e se concentrava na razão. Isso é o que distingue os homens e mulheres de força verdadeira. A capacidade de agir com controle, mesmo quando as emoções tentam nos dominar. Essas lições são poderosas porque, no fundo, todas essas 7 coisas que Marco Aurélio evitava são aspectos da nossa própria vida que muitas vezes nos limitam, nos fazem perder o foco e nos impedem de alcançar nosso pleno potencial. Apegamo-nos ao passado, tememos a dor, buscamos aprovação externa, nos desesperamos com o incontrolável, deixamos nossas emoções nos dominarem, nos comparamos com os outros e procrastinamos a ação. E ao fazer isso, nos prendemos a um ciclo vicioso de frustração e sofrimento. Porém, a liberdade verdadeira vem quando começamos a abandonar esses hábitos e tomamos controle do nosso presente. Não é uma questão de se isolar do mundo ou evitar as dificuldades, mas sim de aprender a responder a elas de maneira sábia e serena. Marco Aurélio não estava dizendo para evitarmos o sofrimento, mas sim para não deixar que o sofrimento controle nossas ações. Ele nos ensina que o mais importante é como lidamos com nossas adversidades. Podemos escolher ficar paralisados pelo medo, pela dor ou pela frustração, ou podemos escolher agir com sabedoria, perseverança e autocontrole. A verdadeira força não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de superá-los com uma mente focada e inabalável. Ao aplicar esses princípios em nossas próprias vidas, estamos não apenas seguindo os ensinamentos de um dos maiores imperadores da história, mas também nos preparando para uma vida de propósito, equilíbrio e paz interior. Cada vez que pararmos de fazer uma dessas 7 coisas, nos aproximamos mais da pessoa que somos destinados a ser. E quando isso acontecer, veremos que as dificuldades da vida já não têm o poder de nos derrubar, porque estaremos mais forte. Agora que já cobrimos as lições poderosas que Marco Aurélio nos deixou, é hora de aplicar isso na sua vida. Essas 7 coisas que ele parou de fazer podem ser a chave para libertar sua mente, fortalecer sua resiliência e encontrar a verdadeira paz interior. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão agora. Pare de se apegar ao passado. Pare de temer a dor e o sofrimento. Pare de buscar aprovação externa. Pare de se desesperar com o incontrolável. Pare de se identificar com suas emoções. Pare de se comparar com os outros. Pare de adiar o que precisa ser feito agora. Essas atitudes destrutivas podem estar te prendendo em um ciclo de frustração, ansiedade e insatisfação. Mas você tem o poder de mudar tudo isso agora mesmo. O estoicismo não é uma filosofia distante e teórica. Ele é prático, direto e transformador. Você tem o poder de decidir o que faz com seu tempo, com suas emoções e com sua mente. Se você quiser realmente mudar sua vida, comece a aplicar essas lições hoje mesmo. Não espere para começar. O momento é agora. Imagine como seria viver sem o peso do passado, sem a constante busca por aprovação, sem se desesperar com o que não pode ser controlado.
Imagine como sua vida mudaria se você agisse sem medo da dor e sem procrastinar. Isso não é um sonho. É possível, e Marco Aurélio provou isso, mesmo nas condições mais difíceis. Mas para que isso aconteça, você precisa agir agora. Desafie-se a abandonar esses comportamentos que estão limitando sua capacidade de ser feliz, de ser livre, de ser o melhor de si mesmo. Cada pequeno passo que você der em direção a viver com mais sabedoria e controle te levará mais perto da paz interior que Marco Aurélio tinha. A verdadeira força não está em evitar os desafios da vida, mas em como você escolhe enfrentá-los. Você não é uma vítima das circunstâncias, você é um agente ativo da sua própria transformação. Como Marco Aurélio disse, a vida não é curta. Somos nós que a tornamos curta, gastando-a com coisas que não valem a pena. Então, pare de perder tempo. Viva com intenção, viva com propósito e liberte-se de tudo o que está te impedindo de viver a vida que você merece. A força está dentro de você, e ela começa com a escolha de não fazer mais as 7 coisas que te prendem. O verdadeiro poder vem de dentro, e agora é a sua vez de desbloquear essa força, e mais preparados para enfrentá-las de cabeça erguida.